tarefa difícil de fazer algumas perguntas, né, que a Kenny me passou. Eu acho que nós que temos que agradecer por essa palestra, né? Outra coisa, eu fico mais tranquila também como neuropediatra, né, e até para mostrar para as outras pessoas que nós também temos hiperfoco em algumas áreas e que eu também tenho uma coleção de canetas que incomoda extremamente as pessoas que convivem comigo. Mas agora eu vou te fazer uma fusquinha, porque eu tenho a maior coleção de canetas tinteiro do Brasil, fabricadas antes da Segunda Guerra Mundial. Isso eu não posso concorrer. Eu estou há 30 anos colecionando caneta tinteiro. Tá. Mas eu não pretendo concorrer, eu estou muito satisfeita com a minha coleção de canetas, né? Mas para que as pessoas entendam que todos nós somos diferentes e é sobre isso que a gente está falando também, né? Tem algumas perguntas aqui que eu acho importantes, são milhões de perguntas, na verdade, pelo que eu entendi, né? Mas é impossível respondê-las todas, mas tem algumas que talvez sirvam muito bem para explicar algumas situações do autismo que são extremamente importantes. São perguntas com respostas complexas, mas que eu acredito que o senhor vai conseguir, né, deixar pelo menos uma mensagem. Eu vou tirar meus óculos, porque isso já é presbiopia, tá? Eu vou ler para vocês, né? O meu filho com TEA não verbal tem epilepsia associada. Né? Qual a relação dessa epilepsia no desenvolvimento de fala e da localização do foco epiléptico com a questão específica da fala? Eu vou dar essa resposta, mas eu vou me comprometer com a Kenny a fazer uma live com ela só sobre epilepsia e autismo, porque a minha primeira formação é em epileptologia, então esse é um tema que eu adoro. Eu vou dar uma resposta muito objetiva, mas depois vamos tratar isso da forma mais adequada. Então vejam assim, ó, a rigor, não existe relação entre epilepsia e distúrbio da comunicação através da linguagem falada. E existem algumas exceções. Por exemplo, existe uma síndrome chamada síndrome de Landau-Kleffner, em que você tem uma afasia epilética provocada por descargas. Mas isso é uma coisa muito, muito específica. Pra você ter uma noção, eu só tenho 4 pacientes com síndrome de Landau-Kleffner. É relativamente raro isso, né? O que pode acontecer é uma outra coisa que a gente chama de regressão epilética ou de degeneração epilética, né? O que é a regressão epilética? Você tem uma criança que ela é autista e em determinado momento, e aí ela está aprendendo, ela está fazendo lá o seu tratamento, está aprendendo a falar e está indo para frente, coisa e tal. Em determinado momento, ela abre um quadro epilético e essa epilepsia, ela é tão devastadora, ela é tão encefalopática que ela começa a provocar regressão dos comportamentos, começa a provocar regressão do comportamento verbal, começa a provocar regressão do comportamento social, e aí então você vê o autismo se agravando. Então isso pode acontecer e isto não é raro. Uma outra questão, eu tenho se colocar o meu nome no Google ali e colocar síndrome de Landau-Kleffner, vai vir um artigo que eu publiquei há uns 15 anos atrás, eu acho, numa revista que chama Journal of Epilepsy and Clinical Neurophysiology, em que a gente discute exatamente isso. Imagine um cérebro em que, se ele é autista ou não, isso é irrelevante, não faz diferença, mas imagine um cérebro que tem uma descarga muito intensa, uma descarga epileptogênica muito intensa, localizada na área primária da fala. Então, imagina que você tem, por exemplo, ali na área de Wernicke, então na região temporal superior, posterior, uma descarga epileptogênica muito intensa. Se essa descarga, pessoal, ela for tão intensa, tão frequente, que ela chegue a bloquear a natureza neurofisiológica daquela região do cérebro, a pessoa vai ter dificuldade para falar. Então, esse talvez seja uma das únicas situações em que a gente vai usar uma droga antiepilética para alguém que não é epilético. E nesse artigo que eu estou falando para vocês, do Journal of Epilepsy, é exatamente isso que eu descrevo. Uma criança que ela é autista,
E ela tinha uma descarga exatamente sobre a área de Wernicke, e aí a gente decidiu de forma experimental a fazer oxcarbazepina em altíssima dose para essa criança, e essa criança melhorou demais a fala. Quer dizer, a fala não ficou normal, não, é autista, mas melhorou demais a fala. Por quê? Porque aquelas descargas estavam bloqueando a neurofisiologia daquela região do cérebro. Então, são casos extremamente específicos. Gente, a regra é assim, não se usa fármaco antiepilético se a pessoa não tiver epilepsia. Isso é a exceção da exceção da exceção. Exatamente, eu acho que essa explicação é muito importante, da mesma forma que as questões da dificuldade de tratamento de certas epilepsias, né, e os paraefeitos de muitos medicamentos antiepilépticos, que nos trazem problemas dentro do autismo também. Então, acho que essa é uma questão que é importante de entender, né. Existe uma outra questão aqui que eu acho importante também, que é a questão relacionada a tratamentos, né, uma família que descreve, né, um menino de 3 anos, que há mais de 2 anos está com intervenções, tratamentos fora de casa, intervenções dentro de casa, e ainda não fala. O que o senhor indicaria nesse caso, né? Aí tem várias questões que tem que ser visto, né, pessoal? Quando a gente fala assim, a criança está em tratamento, a primeira coisa que tem que ver é a intensidade do tratamento e a qualidade do tratamento. Eu sei que isso é um assunto super saia justa para falar, mas como perguntou, eu vou responder. A imensa maioria das famílias que acham que estão recebendo tratamento baseado na ABA, não estão recebendo tratamento baseados na ABA, né? Aquelas pessoas que estão oferecendo o tratamento, elas não têm a menor ideia do que é a análise do comportamento aplicada. Elas fizeram ali alguns cursos, né? Pegaram alguns macetes, coisa e tal, e estão tocando ficha ali nas crianças. Então, essa é a primeira questão, é ver se a qualidade do que está recebendo é adequado. Quando eu tenho uma coisa que eu gosto de falar, aqui no Brasil, aliás, nós latino-americanos, a gente tem muita vergonha de perguntar sobre a qualificação das pessoas, né? Mas não deveria ter, porque isso não é agressivo. Então, você chegar para o seu médico e falar assim, tu é médico de verdade? Eu falo assim, sou. Daí ele fala assim, mas tu é neurologista? Eu falo assim, sou. Aqui, eu tenho certificado. Tu é na lista do comportamento? Sou, tá aqui o certificado, tal. Então, você não pode ter dúvida de que aquela pessoa que está te tratando, ela tem qualificação técnica. Então, a primeira questão é essa, a qualidade de quem está oferecendo o serviço. Segundo, a intensidade. Então, você veja, pelo que essa mãe falou, a criança tem 3 anos e pouco, hoje já está 2 anos em tratamento, foi um diagnóstico extremamente precoce, né? Esse bebê, ele teve diagnóstico com 1 ano e pouco, talvez antes de 2 anos de idade. Nós estamos, nesse caso, obrigatoriamente falando de intervenções acima de 15 horas por semana, para estar certo, né? Pode fazer do jeito como bem entender, mas para estar certo, nós estamos falando de uma intervenção acima de 15 horas por semana. Então, tem que ver se isso é verdade também. Uma outra questão, que essa é a única variável do tratamento que ela é imensurável, é a genética. Então, existem crianças autistas de boa genética, que quem não teve esse paciente já, aquela criança depois de 6 anos, ela aprendeu tanto que ela já quase migrou para o espectro expandido, ela tem uma taxa de aprendizado muito, muito alta, ela aprende muito rápido. E tem crianças no transtorno do espectro do autismo que tem uma genética muito desfavorável. E aí aquela criança que você vai fazer 30, 35, 40 horas por semana e a criança demora demais para aprender. Então, isso não tem o que fazer, né? Isso tem gente que tem mais sorte, tem gente que tem menos sorte. Tem um outro dado também que eu gosto sempre de ensinar quando eu falo de velocidade de aprendizado, que é o seguinte: existem basicamente 2 formas pelas quais uma criança não, qualquer pessoa, aprende coisas. A primeira forma, a gente chama de aprendizagem por instrução formal. O que é aprendizagem por instrução formal? É quando você aprende alguma coisa que alguém te ensinou. Então, por exemplo, sei lá, quem fala para mim assim, Paulo, você pode me ensinar como funciona o rim? Eu falo, posso, senta aqui. Ela senta e eu, ensino ali como é que funciona o rim. Ela só poderia aprender como funciona o rim com eu ensinando. Ela não pode estar andando na rua e aprender como funciona o rim. Então, isso a gente chama de aprendizado por instrução formal. Todas as pessoas no planeta aprendem por instrução formal. É impossível você não aprender. Você pode aprender uns mais, outros menos, mas todo mundo aprende.
Agora, tem um segundo mecanismo de aprendizado, pessoal, que é muito frequente nas crianças, é o mais importante, que a gente chama aprendizado na contingência do ambiente. O que é aprendizado na contingência do ambiente? Eu pergunto para a Kenny, Linda, você conhece RIM? Ela fala, não, RIM não conheço. Então, vem cá que eu te ensino. Ensinei, agora ela sabe. Agora eu chego para ela e falo assim, Linda, você sabe abrir porta? Ela fala assim, não, Paulo, abrir porta eu sei. Daí eu falo, mas quem te ensinou a abrir porta? Ela fala, não, isso eu não sei, quem me ensinou eu não sei. Por que ela não sabe? Porque ninguém ensinou. Abrir porta é um conhecimento que você aprende na contingência do ambiente. Então, quando o Kenny era nenê, a mãe dela um dia falou assim, deixa eu abrir essa porta. O pai dela falou assim, puta, tá muito calor aqui, abre a janela, deixa eu abrir essa gaveta. E aí ela foi vendo abrir, ela descobriu o que era abrir. Então, por que eu estou ensinando isso? Porque existem alguns bebês autistas que eles aprendem na instrução formal, que como eu falei para vocês, todo mundo aprende, mas eles aprendem muito pouco ou praticamente não aprendem na contingência do ambiente. Isso é um péssimo paciente, é um péssimo aluno para você ensinar. Por quê? Porque como ele só aprende na instrução formal, você precisa de muita carga horária. Você precisa, às vezes, de 8, 10 horas por dia, eu estou falando, de intervenção. Porque quando aquela criança sai da clínica e vai para casa, por exemplo, como ela não aprende na contingência do ambiente, ela não aprende nada lá. Ela só aprende enquanto o profissional está ensinando. Esse é o primeiro problema. Qual que é o segundo problema? Crianças que só aprendem na instrução formal e não aprendem na contingência do ambiente, você não consegue dar alta nunca, porque quando você para de ensinar, a criança para de aprender. Então, provavelmente, né, no caso se todo o tratamento dela está certo mesmo, como a mãe está dizendo, provavelmente ela tem uma questão genética, é uma criança que tem uma taxa de aprendizado menor do que as outras, e aí, infelizmente, não há o que fazer. Mas, ó, só uma coisa, né? Nós estamos falando de um bebê de 3 anos, né, pessoal? A área da fala se desenvolve muito bem até 7, 8 anos da idade. Então, eu sempre digo para as minhas famílias assim, olha, não é a hora de se desesperar. Quando chegar a hora de se desesperar, eu vou te avisar. Agora, uma criança de 3 anos de idade que não sabe falar ainda, nós estamos iniciando, engatinhando a intervenção dessa criança. Então, que essa mãe fique tranquila, que ela acalme o coração, porque ela ainda tem anos de intervenção para esse bebê, né? Uhum. E a questão das terapias, né, com relação à qualidade delas, né, a indicação, a necessidade de, às vezes, mudar o tratamento no meio do caminho, né, porque ele não está de forma adequada, né, então essa é uma questão que tem que ser discutida, principalmente da qualidade dos atendimentos, né, mas é um assunto, de fato, complicado. Uma baita saia justa. Você sabe, Olga, tem uma coisa que eu sempre digo, as mães às vezes perguntam assim, falam assim para mim, doutor Paulo, qual que é o melhor tratamento? Eu respondo, aquele que dá certo. Então, o melhor tratamento é aquele que resolve o teu problema, tá certo? Então, veja, a Dani falou ali sobre evidências científicas, né? Quando uma mãe vai no teu consultório, o que ela está querendo de você? Ela não quer a sua opinião, né? Eu sempre digo isso, a opinião do médico é irrelevante. Ela quer que você diga o que a neurociência diz a respeito daquilo. Aí nós vamos lá na neurociência, no que tem evidência científica, e a gente diz assim, olha, a neurociência diz isso, é isso que funciona. Nós vamos começar por isso. Mas, às vezes, isso não dá certo. E, às vezes, é o que tu falou, você tem que mudar a rota ali no meio. Quantas vezes você está fazendo uma aba super estruturada, o negócio está perfeito, a criança não aprende. Você fala assim, não funciona para ela. Vamos fazer um modelo naturalístico, por exemplo, e aí você começa a fazer um modelo de intervenção precoce Denver, deslancha o desenvolvimento da criança. Então, uma coisa é o que está no papel, outra coisa é o que funciona para aquele aluno. Então, essa é a frase de ouro. Qual que é o tratamento, o melhor tratamento? Aquele que resolve o seu problema. E as terapias são extremamente individualizadas, da mesma forma que a medicação, né, quando a gente vai pensar nisso também, então não tem como fazer da mesma forma para todos os pacientes, né? Isso é uma coisa que as pessoas têm que entender, tal pessoa melhorou muito com 20 horas de intervenção, eu vou fazer a mesma coisa, não necessariamente o resultado vai ser o mesmo. Né? Ou tal pessoa melhorou com tal medicação, vou tentar a mesma coisa, não quer dizer que o resultado seja equivalente, tá? E eu acho que a última pergunta, porque tem muitas coisas aqui relacionadas a mitos, na verdade, sobre autismo, que o Dr. Gaidia com certeza vai responder,
né? Eu sei que ele vai falar sobre isso. E a última pergunta aqui, que eu acho que tem que deixar muito claro, que é uma pergunta sobre se a ressonância nuclear magnética de encéfalo vai fazer o diagnóstico de autismo, né? Ou um eletroencefalograma vai fazer o diagnóstico de autismo, tá? Porque isso também tem que ser retirado, né, da ideia sobre o autismo, né, de que não vão ser os exames que vão nos dar todas as respostas, e eles têm um contexto em que tem que ser solicitados, né, só que eles realmente fazem parte do processo, né, mas não são as respostas únicas e que não vai se chegar aí com o diagnóstico, né, mas tem que sair essa ideia dos exames, né. Nessa página que eu coloquei para vocês ali do YouTube, pessoal, tem uma aula que eu deixei ali que fala só sobre isso, que vai discutindo exame por exame, né? Então, é o que a Olga falou, né? Não tem exame nenhum. Então, se você estiver na frente de uma suspeita de autismo clássico, não tem nenhum exame que tenha que ser feito, né? Daí, a ressonância, você vai pedir uma ressonância se você tiver uma suspeita de que aquele autismo ele é lesional, né? O que é um autismo lesional? Autismo lesional é quando você tem uma lesão cerebral que provoca o transtorno do espectro do autismo. Por exemplo, uma criança teve uma citomegalovirose congênita, fez uma lesão do lobo frontal e nasce autista. Aí tem lesão cerebral, você vai pedir eletroencefalograma, você vai pedir se tiver uma suspeita de uma epilepsia, né? Isso independe de se é autista ou não, senão também não é para fazer. Até mesmo, pessoal, o exame auditivo, o BERA, viu? O BERA é um exame, o potencial evocado auditivo de tronco cerebral, né, de tronco encefálico, ele é o exame mais fidedigno para você avaliar o sistema auditivo de crianças pequenas, que não conseguem colaborar com outras avaliações, né? Você não tem como fazer uma audiometria tonal, uma audiometria vocal, você não tem como fazer uma imitanciometria, até tem. Mas, então você faz o BERA. Agora, é muito importante que você faça perguntas durante a consulta que já esclarecem isso para você. Eu sempre faço a seguinte pergunta para a mãe. Eu falo, linda, se teu neném está lá no quarto, você coloca a Pepa baixinho tocando na sala, ele vem correndo, fala assim, não, ele vem na hora, doutor Paulo, então é surdo como? Tá certo? Ou seja, se o estímulo é adequado e a criança tem resposta, não pode ser surdo, né? Então, não vale a pena. Eu tenho um pouco de birra com o negócio de investigação otoneurológica em criança autista pelo seguinte, nós sabemos que 12% das crianças autistas têm exames auditivos alterados, só que esses exames auditivos alterados não explicam a manifestação clínica, e isso é um problema. Por quê? Porque o que a mãe quer ouvir? A mãe quer ouvir que tem cera, tá certo? Porque tem cera, faz uma lavagem ali e resolveu a vida da criança. Aí você faz, por exemplo, um BERA e dá uma perda auditiva condutiva, porque a criança tem secreção ali no ouvido médio, né? Aí a mãe fala, tá vendo, doutor Paulo, não era nada de autismo, era perda auditiva porque tinha secreção. Não, 12% das crianças autistas também têm comprometimento auditivo, só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, todos esses exames, eles devem ser, a gente chama isso de propedêutica armada, né? Toda essa propedêutica armada, ela deve ser destinada a queixas específicas, que é como a Olga falou. Então, assim, tem suspeita de epilepsia, faz eletro. Tem suspeita de paralisia cerebral associada a autismo, faz ressonância nuclear magnética. Tem suspeita de perda auditiva congênita, porque a criança teve toxo ou porque tem história familiar de perda auditiva, faz o BERA. Agora, tem um exame que eu acho que vale a pena ressaltar aqui, que é a questão da genética, né? Quer dizer, isso, no Brasil, é tudo muito caro, né? Quer dizer assim, é muito caro você fazer um CGH race, até um cariótipo às vezes é difícil. Quando você parte lá para genoma, para exoma, para genoma e tal, pouquíssimas pessoas vão ter condição financeira de fazer isso, mas seria importante que as pessoas fizessem, né? Porque quando você acha uma alteração genética, primeiro, isso te potencializa a um bom aconselhamento genético, né? E as famílias, muitas vezes, aquela mulher quer ter outro filho, ela é uma mulher jovem, ela quer ter outro filho, então pode te ajudar. Segundo, você deixa de ter que fazer outros exames que são mais invasivos para a criança, porque o diagnóstico já está feito. Fez o exame genético, achou a causa, acabou a história. Terceiro ponto, falar sobre prognóstico. A gente sabe que existem algumas alterações genéticas que estão relacionadas a melhor prognóstico evolutivo e algumas que estão relacionadas a pior prognóstico. Tem algumas alterações genéticas. E até tratamentos farmacológicos também, né? A farmacogenética,
A farmacogenética hoje é uma parte da neurociência que está superaquecida, né? Então, às vezes, você já tentou 2, 3 antipsicóticos para a criança não responde mal, faz um exame farmacogenético. O exame farmacogenético, ele te mostra todo o perfil farmacológico daquela criança, e você já sabe, olha, não adianta usar quetiapina, olanzapina e risperidona, porque não funciona. O que funciona aqui? Sei lá, é sertralina, fluoxetina e aripiprazol, por exemplo, e você vai certeiro já nisso aí, né? Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui, que a Dani é uma querida, né? Ela escreveu aqui para mim, nós temos um site também, aqui eu sou ruim de mexer com isso, mas é www.pauloliberalesso. É um site que tem também uma quantidade gigante de conteúdo, a Dani me ajuda muito com esse site. E até a questão da perda auditiva, para exemplificar como, porque se faz diagnóstico de autismo em crianças surdas também, né? Então, existe toda uma diferença entre a perda auditiva e o transtorno do espectro autista, né? E a pesquisa genética, eu acho que é um grande furo que nós temos, né, principalmente na saúde pública, que é extremamente difícil de conseguir resolver, né, mas que poderia nos ajudar tremendamente em uma série de situações e até na tranquilização de famílias também, né, porque isso é muito, às vezes, tranquilizador e faz com que as famílias consigam entender algumas coisas de uma forma melhor, né? Eu acho que, bom, as perguntas sobram, eu acho que tem muita coisa para se falar de processamento sensorial, que é uma coisa que a gente ainda tem muita dificuldade de trabalhar e como isso repercute intensamente na vida dos autistas, né, e às vezes não é compreendido. Tem a questão farmacológica que às vezes pergunto, né, meu Deus, mas vocês só usam o mesmo tipo de medicação sempre, vocês neurologistas. Vocês só usam carbamazepina, oxcarbazepina, valproato, risperidona e aripiprazole. Nunca surge nada novo, né? Não, os neurotransmissores são sempre os mesmos no cérebro, eles não vão mudar. Então, a gente tem essas medicações, mas que é muito importante ir esclarecendo para as famílias por que a gente toma certas decisões também com relação a quadros, né, e isso tem que ser uma decisão personalizada, né. Eu acho que agora a Kane quer falar um pouquinho, né. Muito obrigada por tudo. Eu quero fazer uma colocação aqui, gente. Tem muitas perguntas que estão surgindo, a gente acompanhou, tem vários sites que estão replicando, compartilhando, né? Agora, o que faz 2 neurologistas, 3 mães e 2 prefeitos se reunirem no sábado à noite para conversar sobre autismo, né? Porque a causa é muito nobre e a gente está aqui representando todos vocês que estão aí nas redes sociais com muito carinho. Tá bom, a gente está fazendo isso. Mas eu preciso agradecer o doutor Maurício, que é o esposo da doutora Helga, que está ali nos bastidores, ajudando muito, contribuindo muito. Obrigada, doutora. Obrigada, doutor Eu Maurício. tenho mais uma falha grave, eu não uso o WhatsApp, tá? Então, que isso fique informado, tá? Não é que eu não saiba usar, mas eu ainda estou tentando entender a necessidade do WhatsApp na vida diária. Né? Então, ai, que inveja, menina, eu preciso fazer isso urgente na minha vida. Foi uma decisão muito difícil, mas eu estou me mantendo. E eu quero muito agradecer ele, viu, doutor? E a senhora também pela sua disposição, tá bom? A gente tentou conversar vários dias atrás dela, porque a agenda dela é super concorrida. E outra coisa, gente, são 2 profissionais que, quando a gente fala em APAE, a gente já abre o coração, assim, gigante. São pessoas que têm esse contato, que têm estão ali juntos com essas pessoas, tanto de baixa renda, quanto pessoas que têm condições de pagar tratamento. Então, são pessoas do coração da gente, sabe? Eu quero agradecer de coração também a Vanessa, a Maria e o Luiz. Eles são da família do Dr. Paulo e são pessoas que emprestam eles para a gente direto, né, para poder fazer esse trabalho. Então, assim, de coração, sabe? Eu sei que vocês estão aqui sem ganhar nada por isso, né? Eu até me emociono. Desculpa, gente. É porque nós somos mãe, a gente coloca tudo no coração, né? E eles são profissionais, não tem nada a ver com isso, entendeu? Mas são pessoas que se dedicaram para fazer isso, estudaram, aprofundam isso, e a gente precisa valorizar essas pessoas.
Mas eu acho que nós não somos pessoas que não têm nada a ver com isso, Kene. Pelo contrário, a gente tem muito a ver com isso. Não, eu queria dizer assim, doutora, que vocês teriam outras especialidades para poder correr atrás, outras coisas também. Mas aí as escolhas, né, elas já falam pela gente, né? Helga, tem uma coisa, a gente ganha muita coisa de paciente, assim, né? Eu tô aqui no meu escritório, é forrado de coisa que eu ganho de criança e tal, né? E tem uma frase que eu sempre digo, Kenny, que eu acho que vai de encontro com isso que você está falando, Linda, que eu sempre digo assim, eu gosto de ganhar presente que o dinheiro não pode comprar. Porque o que o dinheiro pode comprar, eu vou lá e compro. Eu gosto de ganhar coisa que o dinheiro não compra. Então, por exemplo, esse momento aqui de poder estar com vocês, de poder ter conhecido, por exemplo, hoje a El, que parece que sou muito querida, isso aqui o dinheiro não pode comprar. Então, isso que está acontecendo aqui, Linda, não tem nada melhor que pudesse estar acontecendo num sábado à noite do que estar dividindo esse momento com vocês. Então, verdadeiramente, isso não tem preço, isso tem valor. Muito obrigada, doutora Helga, muito obrigada, doutor Paulo, por tudo que vocês fazem pela causa, tá bom? Não desista, continue avançando por nós, por tantos outros que vocês estão representando aqui, buscando mais conhecimento, indo atrás como vocês já têm feito, né? E com toda certeza, nós como pais só temos a agradecer e apoiar vocês e apoiar as famílias de vocês também, que eu quis ressaltar aqui. A gente sempre fala muito de vocês, né, enaltece, e aí eu acho importante a gente falar também da família e do trabalho. Eu queria agradecer o prefeito de Ajuricaba, ele está aqui desde o começo, gente, com a gente ouvindo ali, anotando, eu vi ele com a caneta várias vezes ali, anotando as coisas. A prefeita de Nova Ramada, a Deise também, vice-prefeita, está aqui com a gente, anotando coisas ali também. A Dani ficou com a gente aqui, gente, a Raquel também. Então, muito obrigada por todos vocês. Antes de encerrar, eu poderia fazer uma pergunta só? Claro. Eu gostaria de tirar uma dúvida assim, ó. Hoje tem muitos pais que forçam até as crianças a permanecer num lugar que eu, até muitas vezes, quando professor, eu me sentia até preocupado. Essa pergunta talvez seja para o doutor Paulo, né? Tem muitas mães que chegam, levam a criança na escola agora e chegam e a criança, de qualquer forma, põe para ela lá para a escola, mesmo a criança não querendo. Leva para dentro da escola, deixa o meio-dia todo lá na escola. Então, para ela ir se habituando lá dentro. Mas passa 2, 3 meses, eu escutando toda a palestra, que a criança também não consegue ter essa capacidade que nem nós, de se acostumando, como disse o professor aí. Então, eu pergunto, será que é o momento, a criança deveria de ficar o melhor, onde ela se sentisse o melhor, onde fosse o lugar melhor para ela também? Essa é perfeita. Tu vai ter que me deixar só um pouquinho. Pode responder inteira. Não, responda. Mas é que, assim, para mim isso é extremamente importante, porque é o prefeito de uma cidade muito próxima, na qual eu tenho muitos pacientes. Eu vou te deixar responder, mas eu queria um minutinho só para depois também complementar Perfeito. Isso aí, né? Desculpa, como que é o nome do senhor? Ivan, então é assim, ó, existe um fato, que é um fato que ele está por cima de qualquer discussão. As crianças precisam ficar na escola. A discussão parte do seguinte fato: as crianças precisam ficar na escola. Por quê? Porque a escola, quando a gente era criança, né, se pegar 40, 50 anos atrás, a escola era vista naquela época como uma instituição que se prestava a ensinar coisas acadêmicas. Hoje em dia, isso é uma visão muito mais contemporânea, tal, ensinar coisas acadêmicas é um pedaço da função da prof, da escola, né? A função da escola é ensinar relacionamento social, é ensinar inclusão social, é ensinar vivências, tal. Então, a discussão parte do seguinte pressuposto: a criança precisa ficar na escola. A partir daí, surge uma segunda discussão. O que é que nós temos que fazer para a criança ficar na escola? Exatamente. Então, se essa criança não está querendo ficar na escola, quer dizer, o que significa isso? Aquele ambiente está punitivo para ela. Então, o que nós vamos fazer? Mexer no ambiente.
Análise do comportamento é sinônimo de mexer no ambiente. Então, nós manipulamos o ambiente para que aquele ambiente que era punitivo, ele se transforme em reforçador. Porque perceba que isso não é só para criança autista, né, Ivan? Isso é para toda criança. Talvez uma outra criança que não seja autista, ela também esteja muito desconfortável na escola, mas como ela é obrigada a ficar, ela acaba ficando. A criança que é autista, como ela não tem controle inibitório, ela sai correndo, entendeste? Mas, então, eu diria assim, talvez no começo, você não vai conseguir deixar uma criança 4 horas lá, tá certo? Então, é claro que tudo isso passa por uma fase de adaptação, mas a ideia é sempre essa, é mexer no ambiente para transformar aquele ambiente em alguma coisa prazerosa. A gente está falando de uma pessoa que vai ficar 25 horas por semana num lugar. Seria como no seu gabinete. Imagina, por exemplo, você chegar no seu gabinete, está tudo bagunçado, a sala está suja, você não tem ar-condicionado, tem café, você fala, porra, não quero trabalhar aqui, eu também quero ir embora, né? Com a criança autista é a mesma coisa. Então, o que você vai fazer no seu gabinete? Você vai arrumar o seu gabinete, você vai colocar um bule de café, você vai achar uma boa secretária para te ajudar, coisa e tal, e você fala, pô, agora eu estou com vontade de vir trabalhar nesse gabinete. Com a criança autista é a mesma coisa, a gente transforma um ambiente de punitivo e reforçador e ela, assim como todas as outras, vão se apaixonar pela escola, porque lugar de criança é dentro de escola. Parabéns, era isso que... E isso é o que eu quero dizer também, porque, assim, não é uma questão da mãe forçar a criança a ir à escola e que a criança não queira ir à escola. Né, são coisas muito diferentes. Na realidade, as crianças precisam do ambiente adequado, elas precisam ser acolhidas de uma forma que elas possam se sentir bem lá dentro. Isso exige técnica, exige estudo, existe toda uma modificação ambiental, né? Não é uma coisa das mães, eu vou largar a criança na escola, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Que seja dita. Existe sempre uma coisa de que, ele é autista, ele vai ficar só 2 horas na escola. Não. Mas como que ele é? Né? Não existe essa regra. As crianças têm que ser vistas de uma forma individualizada. A gente sabe que não tem escola dessa forma, mas a gente precisa, de fato, melhorar. Então, na realidade, assim, agora eu fico um pouco do lado das mães, assim, me sinto, né? Não é que a mãe queira forçar a criança a ir e a criança não quer. Até se fosse pela maioria das crianças, muitas não iriam querer ir na escola, né? A realidade... Ter professor na escola. Exatamente. Podia ter professor nessa escola. Exatamente. Então, assim, o que precisa? Precisa haver uma modificação da escola, porque às vezes uma criança autista que está gritando lá, que está querendo sair correndo fora da sala, ela não é mal educada, ela não é que ela não foi, que ela não quer ficar naquele ambiente, ela não consegue ficar naquele ambiente, é uma situação muito distinta, né? E às vezes se ela agride alguém, é porque as coisas não estão de forma adequada, porque esse não é o comportamento, né, que ela teria que ter. Então, acho que a gente precisa entender isso, porque senão a nossa inclusão não vai, de fato, funcionar, né? Mas, Ivan, eu quero te agradecer pela sua pergunta, viu? Porque você como gestor, é uma pedra fundamental nisso. Então, eu quero te agradecer pela pergunta, porque isso mostra o seu interesse em solucionar um problema que não é simples. Então, no transtorno do espectro, eu falo na minha clínica, por exemplo, ninguém ali é paciente, né? Eles são alunos que estão ali. Por quê? Porque a criança autista, você não precisa tratar, você precisa ensinar coisas a ela. Então, é muito importante, seria muito importante que houvesse uma aproximação maior entre a equipe pedagógica e a equipe de saúde. Isso ainda é muito complicado aqui, e eu honestamente acho que é complicado muito por conta de alguns terapeutas. Sabe quando você vai visitar alguém, você vai na casa da outra pessoa, existe um jeito de você ir na casa da outra pessoa. Você tem que pedir por favor para entrar, você tem que perguntar se você pode sentar, você tem que perguntar se você pode abrir a geladeira. Então, também não dá para o pessoal da saúde entrar na escola e falar assim, galera, agora o negócio é o seguinte, aqui é do meu jeito, porque a análise do comportamento é assim, vamos todo mundo... Não funciona.
Então, eu acho que precisa, a galera da educação precisa ceder um pouco, a galera da análise do comportamento precisa ceder um pouco e entender que só existe um objetivo, é beneficiar a criança, né? Então, acho que tem muito atrito nisso, tem muito ruído, e isso acaba dificultando muito criar um ambiente ali na escola que seja um ambiente adequado à criança autista. Mas, de novo, eu quero agradecer a tua pergunta, porque mostra que você está verdadeiramente interessado na solução do problema. É que nós aqui, o doutor Paulo e a doutora Elga, eu já conheço, tive o prazer de trabalhar com ela, levar alguns alunos meus até lá. Em Ajuricaba existem muitos alunos e muitas familiares que cercam e que estão juntos. E eu vejo assim a desinformação que você tem diante de muitos professores e muitos pais desses alunos. Eles não sabem como trabalhar com os próprios filhos. Então, essa é a minha grande preocupação que tem. Em torno de 40, 50, talvez seja, tem enquanto buscar algum recurso, outros estão com as crianças em casa e a gente deve fazer esse contorno. Eu já estou pensando aqui, até sentar, fazer um grupo destas famílias que tem esses alunos, que tem o problema do autismo dos filhos, né, para nós trabalhar as famílias também nesse momento. Eu não sei se seria uma coisa mais apropriada, até pediria alguma ideia juntamente com vocês para ver se seria justo isso também. Seria apropriado, não é só apropriado, como é obrigatório. Nós chamamos isso de coaching parental. Então, eu faço sempre uma conta de padeiro, mas que eu acho que ela deixa as coisas muito fáceis. Você concorda comigo que uma criança autista que faça 10 horas de tratamento por semana já é um baita tratamento? Para o Brasil, 10 horas por semana é fantástico, né? Poucas crianças fazem isso. Se você imaginar que uma semana tem 168 horas, a criança está 158 horas com o pai e com a mãe, 10 horas em terapia. Ou seja, 10 horas de tratamento. Se você não treinar a família, para enquanto essa criança está em casa, a família ter uma intervenção com ela, as suas 10 horas de tratamento não servem para nada. Você está jogando dinheiro fora, você está jogando o tempo da criança fora, você está jogando esperança da família fora. Então, isso que tu falou, Ivan, chama coaching parental, né, o treinamento da família, é a base do tratamento, de um bom tratamento para transtorno do espectro do autismo. Não existe tratamento para transtorno do espectro do autismo se a mãe não souber o que ela tem que fazer em casa. Se a criança faz, por exemplo, ela tem uma crise de meltdown, ela tem uma crise de birra em casa, e a mãe não sabe o que fazer, você não está fazendo tratamento para transtorno do espectro do autismo. O problema é que nós ainda temos também muitas crianças que não estão em tratamento. E isso implica nos pais também não terem toda a informação necessária de como trabalhar em casa, né? Então, essa é uma das grandes questões que pesa muito no que vai acontecer na escola, pelo o grande número de crianças que não estão em tratamento, né? Que essa é uma das questões, é uma das lutas, né? Justamente. A gente tem. Gente, eu quero agradecer muito a presença de todos. Eu não sei o que está acontecendo na internet, se de repente o YouTube e o Facebook entregaram mais, que o povo, em vez de sair da live, entrou mais um monte de gente aqui. E o povo está perguntando um monte de gente. Então, antes que esse povo se anime, pergunte mais um monte de coisa, fala, gente, vocês assistam tudo de novo aí, podem mandar as perguntas, a gente vai com calma mandar para o Dr. Paulo Liberalice. Eu quero muito agradecer vocês. A gente está com muita vontade de ficar aqui até madrugada, né? Nós vamos trazer o assunto para o Dr. Paulo. Nós temos ali já uma palestra de epilepsia e autismo, nós vamos conversar. Eu acho que essa parte de coach parental, doutor, é uma coisa incrível para a gente também falar sobre isso. Não é bem assim para fazer um curso, mas a gente pode trabalhar algumas técnicas, como o senhor trouxe nos últimos slides, e aí com o tempo a gente vai conversando e vai trazendo aos poucos, né? O doutor é apaixonado por isso, e com certeza vai trazer com muito carinho essa informação para a gente. Gente, um beijo no coração, amanhã que Deus abençoe. A gente se vê por aqui, tá bom? Quem não se inscreveu ainda, corre lá, se inscreve para garantir o certificado, e dia 5 de abril, a gente tem, que é na terça-feira, a gente tem a família Brito, o doutor Paulo vai estar aqui com a gente presencialmente, né, na nossa universidade, a doutora Anitta Brito, o Nicolas Brito vai estar fotografando o evento, falando um pouquinho de autismo dele, o Alexander também vão estar aqui com a gente presencialmente. Isso é imperdível. Eu fui professor da banca de doutorado da Anitta, Kenny. Olha só. Eles vão vir sexta-feira, eles vão vir aqui na minha clínica me visitar também. É uma família espetacular, assim. Aquele menino dela é um espetáculo, aquele piá, um doce de menino.
E a gente vai ter a alegria de estar aqui presencialmente e estar aberto para as famílias também, anuncio para todo mundo aí, tá? A gente deu preferência primeiro para os professores, né, e para os alunos de curso de Pedagogia e Psicologia da Unijuí, tá? Então, foi primeiro para eles. E aí, na parte da tarde, vai estar o pessoal da saúde, servidores da área da saúde, também juntamente com os outros universitários, né, da Unijuí, de Psicologia e Pedagogia. Só que nós agora temos algumas vagas, ainda são poucas, mas dá para você ainda se inscrever e participar presencialmente lá nesse dia. À noite, a gente também tem um evento na PAI, que é uma palestra, que é onde a doutora Anita vai falar para os pais, para as famílias, tá? Você de qualquer renda, a gente não fala só de baixa renda, de qualquer renda, de qualquer forma, você quer conhecer um pouquinho mais, está aberto, e o local vai ser lá na PAI, às 19h30 lá. Nós vamos ter também a mostra fotográfica do autismo acontecendo lá, também a mostra fotográfica de Miami, com a curadoria da Grazi Gadia e do Márcio Amaral. E também, para finalizar a noite, nós vamos ter online o Dr. Paulo Luz, que é advogado, falando sobre leis e direitos, e também a doutora Érica Rezende, que agora lançou a cartilha, podemos já anunciar, né, da questão do autismo na escola, a inclusão, projeto incrível no Mato Grosso. Gente, tem muita coisa, amanhã tem a Juricaba, também não percam, né, vai ter várias atividades ali, né, prefeito? E eu quero agradecer de coração por tudo, eu acho que é isso, a gente tem que abrir mais esse canal, sabe? Políticas públicas, com pais, com mães, com profissionais, e a gente conversar dessa forma amigável e criar pontes e caminhos para atender essas famílias e acolher também elas. Um grande abraço, um bom descanso para todos, e a gente se vê, gente. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Obrigada a todos.